Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não gravo para o Gertrudes. Tô aqui com o óculos improvisado, não é o óculos oficial do Gertrudes, aquele espelhadinho. Até ganhei um de presente, mas tô sem ele aqui. Vai assim mesmo. É, Eu estava meditando hoje sobre uma situação, sobre um versículo bíblico. Eu não sou muito de memorizar os números dos versículos, não, mas eu sei que está em Mateus, acho que se eu não estou enganado, em Mateus 22. Aquela frase de Jesus que ele diz assim: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, acho que é 22, 21, se eu não estou enganada. Eu queria contar para vocês um episódio que me aconteceu tempos atrás, alguns anos atrás. Bastante tempo atrás, deve ter sido lá por 2010. Eu estive numa igreja evangélica à visita, uma pessoa me convidou para visitar a igreja dela. E eu que não tenho nada contra a religião de ninguém. Um convite, eu fui assistir o culto da igreja. E era numa viagem que eu estava fazendo para São Paulo. E lá eu assisti esse culto. E durante o culto, o pastor pedia uma doação para um projeto da igreja de um sítio, para manter um sítio de recuperação de addicted, como chama? Addicted, dependentes químicos. Acho que essa é a palavra que uso hoje. Então, ele pedia doações. E eu achei interessante, até porque eu conhecia relatos de pessoas que disseram ter sido ajudadas assim, ou que tiveram pessoas da família que foram ajudadas nesses centros de recuperação. E eu acho que é um projeto importante. Então, na época, eu perguntei ao pastor: eu posso fazer doação na minha cidade? Ele se pode, não tem problema. Você pega um envelopinho, põe a quantia que você vai querer doar e lá na igreja você fala para que foi, para que é a doação, para que direcionamento você quer fazer essa doação e ela vai ser encaminhada para cá, para o nosso centro, sim. Não tem problema. Beleza. Peguei, guardei dentro da Bíblia o envelope e quando eu voltei para casa, esqueci da coisa, só que um dia manuseando a Bíblia eu achei um tal envelopinho, lembrei da promessa que eu tinha feito de doar. Aí eu peguei o envelopinho, coloquei lá uma quantiazinha pequena, não era grande coisa, mas eu peguei uma quantia lá e coloquei no envelope e fui até a igreja para levar. Quando eu entrei lá, o pastor me recebeu, um pastor me recebeu. Ah, seja muito bem-vinda, tal, foi muito simpático e tudo. Eu falei, ó, pastor, eu estive numa igreja de vocês lá em São Paulo, estava fazendo campanha assim, expliquei a situação, posso fazer a doação aqui? Aí fui entregar o envelope para ele, ele falou assim, não, você vai colocar o envelope no altar do Senhor. Aí, por que você não pode pegar? Não, eu não posso pegar não. Essa doação você está fazendo para Deus. Eu falei, opa, não, senhor. Não estou fazendo essa doação para Deus. Ele, como assim? Você não está doando para Deus? Eu falei, não. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao mundo material eu dou dinheiro. Para Deus eu dou outras coisas. Coisas da alma, coisas do meu coração, do meu sentimento. Eu não dou dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a instituição igreja lá, física. Vocês têm um tratamento de adicta, de dependentes, e eu resolvi que achei que era uma causa nobre que eu quero doar para isso. Eu estou doando para a sua igreja fazer uma obra material de recuperação de pessoas toxicômanas. Eu não estou aqui para doar para Deus. Para Deus eu dou as coisas do meu coração. Aí o pastor parou e fez, faz sentido. Eu falei, pois é. Vocês pedem que as pessoas deem dinheiro para Deus, mas não é isso que Deus espera de nós. Está lá no Evangelho, Jesus falou que era para dar a Deus o que é de Deus. E Deus não precisa de dinheiro. Aí ele, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, mas você é pastor, tinha que ter pensado. Aí ele ficou assim com a cara meio de, como eu nunca pensei nisso?
Ou então, enfim, é uma igreja que, de modo geral, é muito controversa em relação a finanças. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho que cada religião existe enquanto Deus permite que ela exista. Então, se a igreja tá certa, tá errada, tá extorquindo, não tá, os fiéis estão lá e estão recebendo uma palavra, estão tirando eles de alguma situação negativa, como eu já vi pessoas em que foram, a família inteira foi restaurada assim por essa igreja. Essa igreja é bem controversa, eu prefiro nem falar o nome. Eu vi pessoas que foram recuperadas, pessoas que disseram assim, na minha família quem menos era criminoso tinha plantação de erva no quintal. E hoje estão todos na igreja. Tinha pessoas que faziam bem em outras, por dinheiro, vocês sabem, né? O que eu estou me referindo? Pessoas que transportavam coisas ilícitas, compravam, vendiam coisas ilícitas e enfim, de um modo ou de outro, foi essa igreja controversa que recuperou essas pessoas. Então eu não posso chegar e dizer essa igreja é inútil, porque no dia que ela for inútil ou que ela for só negativa, não tiver nada de bom a oferecer ao reino de Deus ou à obra de Deus, ao serviço que supostamente se propõe a prestar a Deus, no dia que eles não servirem para mais nada, Deus vai extingui-la como extinguiu tantas outras crenças ao longo da história da humanidade, né? E isso não é o questionamento. Então, o questionamento central que eu fiz foi esse, de que as pessoas estão confundindo as coisas. No mundo, a gente pode questionar. Nós estamos tendo impostos abusivos. Estamos. E a gente tem que procurar quais são os meios de combater isso. Aí, infelizmente, a gente é sufocado e a gente é obrigado a pagar. Porque a César o que é de César. E quando tem outro trechinho lá na Bíblia, que esse eu não lembro mesmo onde fica, que ele fala assim, que quando um governo é abusivo, quando um governo é injusto com o seu povo, ele vai sucumbir. Então, na época, o questionamento dos seguidores de Cristo eram: o Império Romano está sufocando a gente não aguenta esses impostos, a gente precisa mesmo pagar? E Jesus disse: sim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Se o imposto é abusivo, você tem outros meios de combatê-lo, não deixar de pagar. Então ele disse: é o que tem que ser feito, é o que está na lei dos homens, cumpre. E a gente vai cumprindo, né? O que a gente vai sendo obrigado, a gente vai fazendo. Mas o que eu quero dizer é, eu, só acho, que as pessoas não só estão confundindo as coisas no sentido de descumprir o lado humano, como elas estão desvirtuando o lado sacro, o lado espiritual, o lado divino. Dá a Deus o que é de Deus. Dá o seu coração para Deus, dá a sua alma para Deus. Dá as suas intenções para Deus. Não dá dinheiro não, porque Deus não quer dinheiro. Jesus deixou bem claro que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o dinheiro que era para ser pago a César, pague a César. Tem a cara de César impresso na moeda. Vai lá e paga para César. O Império Romano fez o quê? Espremeu, sufocou e ruiu. Durou o tempo que era preciso, durou o tempo que Deus permitiu e ruiu. Como outros já ruíram. E como outros, espero em Deus, hão de ruir. Quando as pessoas começarem a dar a Deus o que é de Deus. As pessoas estão indo para a igreja levar dinheiro achando que compram a Deus com ele. Eu vou fazer um propósito, é um propósito que chama, né? Eu vou fazer um propósito, eu vou profetizar aqui para Deus que a minha vida vai ser de fartura e vai ser de benesse e vai... Que fartura? Qual que é a fartura que você está procurando? É material?
que você está levando para Deus? É dinheiro? Você está achando que está comprando a Deus? A pessoa está achando que ela vai levar o dinheiro na igreja, vai fazer a doação, vai fazer o propósito, ela vai fazer uma mágica. Ela vai comprar Deus, né? Ela vai lá com o dízimo, porque o pastor está dizendo lá que se ela der 100, ela recebe 1000, porque Deus multiplica, que ela tem que pegar o que ela tem no bolso e doar tudo para Deus. Ele está te extorquindo, criatura. Se ele está fazendo isso, ele te extorque. Porque não é a função do pastor. A igreja precisa de dinheiro? Precisa. Ela precisa ser mantida? Precisa pagar água, luz, precisa pagar às vezes aluguel do espaço, tantas despesas, a internet, o reparo das coisas, queimou uma lâmpada, tem que trocar, tem que fazer um reparo de um banco da igreja, tudo isso depende de dinheiro. Não estou dizendo que não é para doar para a igreja. A igreja precisa de dinheiro. O que ela não precisa é ficar milionária, bilionária. A igreja não precisa extorquir as pessoas. E se a pessoa está fazendo uma doação, eu falo igreja, mas não é só igreja, qualquer instituição, qualquer uma. Uma instituição está te pedindo uma doação, está te pedindo um serviço, está te pedindo dinheiro, está te pedindo seja lá o que for. E é lícito que as pessoas de bom coração vão lá e digam: vamos precisar manter esse templo, esse espaço aqui de pé. Esse espaço precisa de manutenção, esse espaço precisa estar acolhedor para as pessoas que chegam. Esse espaço precisa, de repente, ter uma reserva financeira para socorrer alguém que está passando fome, que precisa de uma roupa, um cobertor, que precisa de uma cesta básica, que precisa de alguma coisa, um enxovalzinho de bebê, né? Tem tanta situação que precisa ser socorrida e realmente a instituição, a igreja, ela precisa de dinheiro. Não estou dizendo que não é para dar. Não estou dizendo que a pessoa tem que zerar e dizer assim, não vou contribuir. Alguém precisa contribuir. O que não pode é obrigar, o que não pode é constranger, o que não pode é as pessoas tirarem do seu necessário, que elas vão ficar à míngua, achando que estão comprando as benesses de Deus quando elas doam para a igreja, porque a igreja é o templo. Para de achar que está dando dinheiro para Deus, porque você não está. Deus não quer seu dinheiro. A igreja precisa do seu dinheiro para pagar a conta de luz. Não é Deus que precisa, não. A luz dele é própria. Tá? Então, para de achar que você está dando dinheiro para a obra de Deus. Você está dando dinheiro para a instituição, para o prédio funcionar. E as pessoas poderem ir lá, assistir um culto e saírem de lá com algum ensinamento, com algum aprendizado, com alguma esperança na vida delas. Não é para você chegar lá e comprar as benesses de Deus, como muitos pastores pregam, que você vai lá e vai ficar milionário se você pegar tudo que você tem e doar para a igreja. Não vai. Não vai, porque a prosperidade de Deus é outra, não é a material. Acorda. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, de César o que vem de César e de Deus o que vem de Deus também. Então, para de achar que vai doar R$100 para a igreja para ganhar 1000 ali no negócio bem sucedido. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode. Por quê? Porque Deus não está à venda. Para de achar que vai comprar Deus dando dinheiro para a igreja. A igreja precisa do dinheiro para pagar as contas dela, para manter o templo funcionando. Para pastor botar dinheiro no bolso para dizer que está pregando para Deus. Ele não está pregando para Deus, não. Ele está pregando pelo dinheiro que ele recebe todo mês. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim: você canta em casamentos? Depende. Eu canto à festa. Alguém me contrata, me paga para ir cantar na festa de casamento para os convidados. Eu recebo para cantar para os convidados. É minha profissão. Eu sou cantora. Eu recebo, eu vivo disso. Eu pago minhas contas com isso. Eu preciso ser remunerada pelo que eu faço. Mas dentro do templo eu canto para Deus. Eu não canto pelo dinheiro. Então, eu prefiro não cantar. Porque vai ter um cara que trabalha num cerimonial que recebe. Ele acha lícito. Vai lá, meu filho, se você está ok com isso, se você trata isso meramente como uma profissão, caga e anda se está cantando dentro de um templo e que está recebendo para cantar dentro de um templo,
Você não está louvando, você está cantando mecanicamente ali pelo que você faz e acha certo. E eu não estou criticando. Acha certo, vai e faz. Então eu não vou. Porque se eu for, eu vou de graça. Eu só vou receber pela festa, que eu canto para os convidados. Para Deus, não. Então é melhor eu não ir. Porque eu vou tirar o emprego, o espaço de alguém que acha lícito cobrar. E que cobra e que vive disso. Eu prefiro não entrar no caminho dessa pessoa. Porque para mim, para os meus valores, para Deus eu dou outras coisas. Então, quando eu canto para Deus dentro de um templo, eu canto para Deus. Quando eu me proponho a cantar por uma causa, seja ela qual for, eu canto por aquela causa. Então, quando eu canto profissionalmente, alguém me contrata para cantar numa festa, eu cobro. Mas para cantar para Deus, não. Por quê? Para Deus o que é de Deus, para o mundo o que é do mundo. No mundo circulam valores monetários. E eu recebo, eu vivo deles, eu como visto, pago minhas contas com isso. Eu preciso disso. Então eu canto a festa. Então para de achar que vai dar dinheiro em templo e que vai comprar Deus com isso. Então talvez a gente tenha que começar a pensar se o nosso procedimento em relação ao mundo e em relação a Deus não está deixando a desejar. Indo lá ao templo, deixar dinheiro achando que Deus vai mudar as coisas e vai melhorar nossas vidas porque as pessoas estão fazendo doações para a igreja. Talvez se as pessoas estivessem doando mais coração para Deus e menos dinheiro, elas estariam reequilibrando o mundo de uma outra forma do que dessa. Sabe lá se Deus não se zanga com isso? E não deixa essa catástrofe toda que está aí, esse mundo estrambelhado do jeito que está, justamente para dizer assim, ó, eu não estou à venda não. Sei lá, eu não sei o que se passa na mente divina, não é? Mas eu gostaria de deixar minha opinião aqui. Só para pensar mesmo. Só para pensar. Será que a gente não está buscando a Deus da forma errada? Às vezes? Não sei. É só para pensar mesmo. Tchauzinho. Bom estar de volta, né? Eu gostei. Não sei vocês. Beijo.